Boa noite, amigos, companheiros, queridos. Neste domingo que o sol brilhou, né? Um entardecer muito bonito aqui em Brasília. E, mais uma vez, nós estamos aqui reunidos para fazer o nosso momento de oração. Um momento que nos traz muita alegria, muita paz e que fortalece os nossos ânimos, né? Eu conversava hoje com uma amiga e ela me falando que tem um dia que está tão difícil, porque ela tenta manter o bom ânimo desde que o dia amanhece, todos os dias, mas que ontem foi muito difícil para ela. E eu falei para ela, isso vai acontecer. Então, nós precisamos de acolher esses sentimentos, essas sensações, as emoções que aparecem, para a gente poder trabalhar. É impossível na situação que a gente está, com noticiários, né, que a gente fica sabendo das dores dos nossos irmãos, a gente ficar numa alegria. Não, não é assim. A gente realmente oscila um pouquinho, mas o importante é a gente reconhecer que a gente hoje, por exemplo, está um pouquinho mais triste, mais preocupado, outro dia a gente está mais ansioso, outro dia a gente está feliz, mais esperançoso. O importante é a gente aprender a lidar com as nossas emoções para que a gente não deixe a peteca cair, correto? Bom, nós vamos fazer a nossa leitura de hoje do livro Passos da Vida, o livro Psicografia de Chico Xavier, Espíritos Diversos, mas essa lição nossa de hoje é de Emmanuel. Lição 36, aprendamos a dividir. Aprendamos a dividir a própria felicidade, para que a felicidade dos outros se multiplique. Observemos a natureza. O sol divide com a terra os seus raios de amor, e a terra lhe entesoura a energia em favor do progresso das criaturas. A fonte divide as águas, auxiliando a vegetação que mais tarde a protege. A árvore divide os frutos com os homens, e os homens lhe estendem a espécie através do espaço e do tempo. As flores dividem o próprio néctar com as abelhas, e as abelhas lhe garantem abençoada fecundação. Tuas horas e tuas forças, conhecimentos e recursos, quaisquer que sejam, são concessões do todo compassivo em tuas mãos, que podes repartir com o próximo a benefício de ti mesmo. Auxiliar alguém é fazer o investimento da verdadeira alegria, e toda alegria no exercício do bem é dom de vida e luz que nos aproxima de Deus. Aprendamos a dividir os depósitos do Senhor enquanto é hoje, a fim de que o amparo divino mais intensamente nos envolva, enriquecendo-nos o espírito para que venhamos a receber com os outros e pelos outros a nossa perfeita felicidade amanhã. Emmanuel. Uma lição maravilhosa, né? Aprendamos a dividir. Muito propícia para o momento que a gente está vivendo, né? Um momento que a gente precisa de dividir, e não é só o bem material. Nós precisamos de dividir conhecimento, dividir esperanças, dividir os nossos conteúdos internos, a nossa sabedoria dentro da nossa trajetória divina. E é muito importante que porque a gente pensa assim, eu vou aprender a dividir, eu vou aprender a dar, eu vou separar aqui uma cesta básica para doar,
eu vou ligar para fulano e dar uma palavra amiga, maravilhoso. Mas nós temos que saber receber. Nós temos que saber receber a palavra do outro e até o auxílio do outro se nós estivermos necessitados. E muitas vezes nós nem nos conscientizamos da nossa necessidade do outro. Por exemplo, às vezes eu acredito que eu esteja bem e cansada. Recebo um telefonema amigo com uma mensagem, uma conversa construtiva, e eu me sinto mais animada e vou até fazer algumas coisas que nem havia planejado. Parece que eu recebi uma injeção de ânimo. Não acontece isso com a gente? Então, é muito bom quando a gente aprende a receber. Todos nós, nesse aprendizado deste momento, nós estamos passando por situações adversas e diferentes. Nós nunca vivenciamos isso. Não dessa forma e dessa intensidade. É muito difícil a gente sentir saudade dos nossos filhos que estão casados, morando na mesma cidade, saudade dos nossos netos, dos nossos amigos, das nossas reuniões nas nossas casas religiosas. É muito complicado a gente não poder viajar para visitar a nossa mãe, o nosso pai, que se encontra morando em uma outra cidade. É muito complicado não poder ir a um velório de uma pessoa querida, não poder visitar aquele sobrinho, aquela criança querida que acabou de nascer no meio dessa pandemia. Então, nós precisamos de aprender a dividir. Nós precisamos de dar oportunidade para os outros que façam algo por nós. Porque se todos nós formos autossuficientes e não precisarmos do outro e não abrirmos espaço para o outro fazer algo por nós, nós fechamos as portas da oportunidade para que a pessoa divida. E é muito interessante a gente ter a experiência de receber, mesmo sem precisar. E também nessa fase, reconhecer quando a gente precisar. A gente pode precisar de alguém para comprar um alimento para a gente pode precisar de dividir algum momento com outra pessoa. Então, essa consciência é muito importante. Faz parte do treinamento para a nossa humildade, né? Para que a nossa humildade possa crescer dentro de nós. E para que a gente tenha ideia de que o eu está sendo substituído por nós. E nós, eu me incluo nesse grupo, que às vezes queremos controlar as coisas para evitar o sofrimento daqueles que a gente gosta. Às vezes a gente entra num modelo de perfeccionismo para fazer tudo da nossa forma, do melhor possível, evitando erros de qualquer espécie. Então, nós estamos tendo que aprender a fazer as nossas tarefas dividindo papéis, espaço, tempo de uso do computador, o espaço na casa, né? Então, essa experiência tem nos auxiliado demais mesmo para a gente reinventar novos processos, novas maneiras de ofertar o que nós temos de melhor. Não esperamos nada em troca, mas o retorno vem. Por quê? Porque nós estamos imersos numa lei de ação e reação. A natureza nos prova isso. Então, o sol, nesse momento, está se pondo para dar entrada à noite, para que a gente possa enxergar as estrelas, a lua majestosa. Mas aí, elas se retiram para que o sol volte novamente amanhã. O que seria do nosso dia de 24 horas sem o sol? O que seria do nosso dia de 24 horas sem o período da noite, onde a gente possa olhar as estrelas, a lua, descansar, aproveitar tudo que a noite nos traz de maravilhoso também. Isso é a natureza nos ensinando a dividir. Um pouco meu, um pouco seu, as partes, a soma das partes,
maior do que o todo. E quando a gente aprende a dividir, a gente treina a dividir coisas boas também uns com os outros. E às vezes eu preciso de saber o momento até para dividir aquilo que não é bom, um desabafo, uma tristeza, uma incompreensão, às vezes uma preocupação, às vezes uma dor física, moral. Então nós temos que dividir sim. E nós precisamos de escolher aquele ouvido que vai nos acolher para que a gente se fortaleça. E nós temos que nos lembrar que quando o outro nos escolher, nós precisamos ser este ouvido amoroso, gentil e que evita julgamentos. Nós precisamos de compreender que habitando no planeta Terra tem bilhões de criaturas únicas, com seu passado único. Por mais que eu tenha um gêmeo univitelino, o meu passado espiritual foi um, o passado espiritual dele foi outro. Então, que a gente possa se fortalecer nesse processo de ajudar o outro e de permitir que o outro nos ajude. Porque muitas vezes o outro chega até uma pessoa, eu posso fazer isso? Não, obrigado, não precisa não. Eu posso? Não quero dar trabalho. E aí ninguém aceita aquilo que eu tenho para dar. E eu vou me encolhendo. Então eu preciso de aprender a receber, por mais que eu não precise, não pelo que o outro está me dando, mas pela oportunidade que eu estou dando a este outro de doar algo de bom dele para mim. Esse é um aprendizado importante. E eu gostaria, neste momento, de ler uma oração. Essa oração, antes da gente fazer a nossa prece, ela se chama Oração Nossa. Talvez muitos de vocês a conheçam, eu a conheço há anos, mas esse momento, quando eu a li, ela calou fundo na minha alma. Parece que vinha como resposta para muitas das minhas dúvidas e das minhas angústias, e me fortaleceu. E eu estou querendo sempre dividir com vocês isso que para mim serve de consolo, de paz, de força, de alegria. Quem desejar pode fechar os olhos, pode se concentrar nessa leitura, nessa oração, e se não, tudo bem, escute normalmente. E depois nós faremos a nossa prece do dia. Oração nossa. Senhor, ensina-nos a orar sem esquecer o trabalho, a dar sem olhar a quem, a servir sem perguntar até quando, a sofrer sem magoar, seja quem for, a progredir sem perder a simplicidade, a semear o bem sem pensar nos resultados, a desculpar sem condições, a marchar para a frente sem contar os obstáculos, a ver sem malícia, a escutar sem corromper os assuntos, a falar sem ferir, a compreender o próximo sem exigir entendimento, a respeitar os semelhantes sem reclamar consideração, a dar o melhor de nós, além da execução do próprio dever, sem cobrar taxas de reconhecimento. Senhor, fortalece em nós a paciência para com as dificuldades dos outros, assim como precisamos da paciência dos outros para com as nossas dificuldades. Ajuda-nos para que a ninguém façamos aquilo que não desejamos para nós. Auxilia-nos, sobretudo,
a reconhecer que a nossa felicidade mais alta será invariavelmente aquela de cumprir-te os desígnios, onde e como queiras hoje, agora e sempre. Emmanuel. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo o mal. Jesus, Mestre querido, graças damos por tê-lo em nossas vidas, sempre presentes, em todos os instantes, desde o instante em que fomos criados, há muitas e muitas vidas atrás. Obrigada, Jesus, por ser essa luz em nossas vidas. Obrigada por cuidar de nós, por cuidar de cada um daqueles que estão encarnados neste planeta. Obrigada, Jesus, por existir, pela força, pelo amparo, pela sustentação, pelas bênçãos. E como pedintes que somos, te pedimos, Jesus, nesse instante, abençoa-nos, revitaliza as nossas energias, aumenta as nossas forças para que possamos ser um farol guia na vida de todos aqueles que cruzam os nossos caminhos. Permita, Jesus, que possamos ser este farol, tanto no mar calmo quanto no mar tempestuoso. Permita que esse farol possa guiar os nossos irmãos, amigos, companheiros, familiares, conhecidos, empregados, patrões, todos aqueles que cruzam o nosso caminho. Que possamos ser o farol a guiar para que o barco que cada um comanda possa seguir em direção ao Pai nas atitudes, obedecendo todas as leis divinas. Que possamos, Jesus, sendo este farol na vida das pessoas, só fazermos aos outros o que desejamos que os outros nos façam. Que possamos, Jesus, sendo este farol, respeitar o momento que estamos vivendo, respeitar as autoridades científicas, respeitar, Jesus, a nossa intuição, nos defendendo de todo o mal, defendendo aqueles a quem amamos e até mesmo aqueles que nem conhecemos, através da nossa atitude cristã, de buscarmos amar a Deus sobre todas as coisas e amarmos ao nosso próximo como a nós mesmos. Jesus, Mestre querido, permita que sejamos esse farol e que fortalecemos a nossa alma para atravessar os maremotos, as tempestades e todas as dificuldades que surgirem em nossas vidas. Não te pedimos, Jesus, que nos livre daquilo que necessitamos passar para a nossa evolução, mas te pedimos que nos fortaleça e que possamos cumprir cada obrigação, cada compromisso assumido antes mesmo de renascermos neste corpo. Permita, Jesus, que ao sermos farol, possamos abraçar a todos os nossos irmãos indistintamente
E por mais que seja difícil promovermos a paz uns com os outros, que possamos criticar as ideias que são contrárias, mas que não permitamos que o desrespeito faça morada no nosso coração. Que possamos perdoar aqueles que não nos compreendem e que agem diferente de nós, cujo pensamento não é o nosso, mas essa mesma pessoa é nosso irmão em Cristo. Todos somos irmãos. E por isso oramos por todos os países deste mundo. Que Deus abençoe os governantes de todas as nações deste planeta. Abençoe todas as pessoas que estão na linha de frente, procurando conhecimento para lidar com esse vírus. Mas que Deus também abençoe todos os dirigentes espirituais da nação, que possam arrebanhar emocionalmente, através da energia caridosa, todos aqueles que nesse instante sofrem. Que possamos, sim, pensar, sentir e agir tendo o Senhor Jesus como modelo infalível de um filho exemplar do nosso Pai amado, Deus. Que as nossas energias bondosas possam serem transmutadas em luz e que a nossa luz possa abraçar todos os nossos familiares, cuja saudade aperta o nosso peito. Que possamos abraçar nesse momento cada um da nossa família, encarnados e desencarnados. E que possamos, nesse instante, agradecer aos nossos pais biológicos que nos deram a oportunidade desta vida. E agradecendo também àqueles que fazem, ao longo da nossa vida, a maternagem e a paternagem, nos auxiliando no nosso processo evolutivo. Que possamos envolver com a nossa luz, além da nossa família consanguínea, a nossa grande família espiritual, que se expande e envolve toda a nossa terra. Nossa terra querida, obrigada por esse mundo tão maravilhoso. Obrigada por essa natureza maravilhosa. Obrigada por nos brindar todos os dias com um novo dia repleto de oportunidades para fazermos o maior bem que podemos fazer a nós e ao nosso próximo. Jesus, sê conosco hoje, agora e sempre, como foi em todo o nosso passado. Confiamos em Ti. Ajuda-nos, fortaleça-nos e abençoa-nos hoje e sempre. Com essa prece, nós finalizamos o nosso momento de estudo e oração, dizendo graças a Deus. E queremos agradecer a presença de cada um de vocês nesse instante, que se conectou conosco neste domingo e todos os outros dias, a todos aqueles que estão de alguma forma auxiliando, divulgando esse canal de estudo, de oração, para que possamos fazer uma grande corrente de oração e que essas nossas energias sejam sementinhas de luz que vão brotando, brotando, brotando até se transformar numa grande paisagem iluminada. Muito obrigada, amigos, companheiros, por esse apoio, por esse carinho, pelas mensagens de incentivo. Que tenhamos forças e que sejamos luz, sejamos o farol, guia de todos aqueles que nos cercam. Uma boa noite a todos, um bom domingo, uma semana iluminada e que possamos construir pequenas felicidades
onde quer que estejamos, com quem quer que estejamos, no nosso dia a dia. Muita paz a todos, fiquemos com Deus e até amanhã às 18 horas, se Deus quiser. Eu acredito que Ele queira. Um abraço a todos. Virtual pode.